Militância Gabriel Ricardo por aqui com o Guerreiro Faroleiro. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio polêmico sobre as peripécias ambientais e do nosso dia a dia de água de totô, né, Gabriel? É isso, seu guerreiro. Hoje nós vamos contar um panorama, uma história do nosso lixo, né? Aquele lixinho que você tem na sua casa, simpático, que quando você vai tirar da lixeira rasga, e você tem que pegar um outro saco para colocar no lugar, porque o saco já não era tão bom quanto os sacos do passado, e aí você molha o seu pé com chorume. Por quê? Aqui na tela está a história do lixo em New York. Então aí, ó, 1886, você tem o primeiro programa de reciclagem da história, e aí eles começam a jogar lixo dentro de fornos, e esses fornos, né, mandam embora ali todo o waste, né, tudo que era rejeito ali mesmo, né, seu guerreiro? Exato. E aí, complementando, Gabriel, é importante a gente ver, logicamente, era um sistema precário, né? De um lado, a gente está eliminando o problema do volume do lixo, mas, por outro, geraria ali o problema ambiental no ar, né? Porque eu estou gerando dióxido e tudo mais. Mas o ponto de reflexão aqui, para a gente começar a brincar com essa temática, no bom sentido da palavra, que hoje isso já é uma realidade no mundo, né? Tem vários países desenvolvidos se utilizando, inclusive no próprio Brasil, o setor agro, mas um exemplo do setor agro é a mesma analogia. Hoje, a maioria das usinas de cana-de-açúcar usam o próprio bagaço, que é a mesma coisa aqui, como fonte energética para queima, para gerar energia nas caldeiras. Então já é um sistema extremamente tecnológico, controlando as emissões dos dióxidos, entre outros pontos químicos aqui, que não somos especialistas, não vem ao caso. O ponto é, pessoal, é mais um exemplo que a gente traz para vocês de como que o mundo vem se preparando, vem evoluindo, vem trazendo tecnologia, e aí eu faço uma pergunta. Que local na sua cidade, no seu estádio ou no Brasil vem na sua memória que a gente tem um grande incinerador para gerar energia e resolver aqui um problema ambiental? Acho que essa pergunta não vai ter resposta, né, Gabriel? É, de fato, né? Na verdade, aqui quando a gente olha, né, para essa perspectiva do passado, a gente olha para o presente, né? Porque aqui, o próximo slide até, né, seu guerreiro? Exato. Falamos a respeito aqui de legislações ambientais que vão surgindo, né? Para resolver e mitigar um pouco desses problemas de lixo pelo mundo, e o Brasil segue a mesma linha ali a partir de 2010. Mas já fazem 15 anos que a lei está por aí e nada é feito, seu guerreiro. Exatamente. Por exemplo, pessoal, em vídeos anteriores a gente comentou sobre a diferença de aterro e lixão. Lixão é um buraco que eu taco coisa dentro. No Brasil, a gente tem uma expectativa de pelo menos aí, por dados do IBGE, mais de aproximadamente 3 mil lixões ainda a céu aberto, expostos aí com doenças, com chorume, contaminando. Né? Em 1980, os Estados Unidos já tinham eliminado todos os lixões, já feito toda a infraestrutura de aterro para começar as tratativas e as usinas de reciclagem. Em 1993, na Alemanha, né, a política das embalagens, que é o que tange a nossa lei também, que é o tal do poluidor-pagador. O que é o poluidor-pagador, que é essa lei da Alemanha? Literalmente, na Alemanha, você paga mensalmente a taxa do seu lixo pelo tamanho da lixeira. Então, quanto menor a sua lixeira, menor a taxa que você paga. Mas você vai falar, pô, mas o meu volume é maior. Tá bom, você pode gerar o volume que você quiser, desde que você leve naqueles totens que a gente mostrou já em vídeos anteriores. Você leva lá para o supermercado, para pontos comerciais e destina aquilo de forma adequada. Você não está acomodando esse resíduo na sua residência, na sua lixeira, portanto, você não vai pagar taxa extra. Na Alemanha, em países desenvolvidos na Europa, é muito comum você comprar um eletrodoméstico ou qualquer coisa que venha com muita embalagem, devolver a embalagem para o próprio entregador, porque ele sabe que você não pode ficar com aquilo, porque senão você vai estourar ali a sua taxa do lixo. A gente tem isso na lei, por isso que a gente está trazendo isso
para você. Então, literalmente, aqui no Brasil, era perante lei aprovada em 2010, era para a gente ter acesso à indústria de reciclagem, era para você ter a opção de escolha da taxa do seu resíduo. Desculpa. Tranquilo. E nada disso é feito. E aí, em 1996, a gente tem já o início da política europeia dos automóveis, que isso aqui também, um abraço aí para o Arthur Rufino, é um batalhador nesse assunto no Brasil, um dos pioneiros, e é o único cara que não tem isenção fiscal e creditícia e tenta tirar a informalidade dos desmanches de veículo no Brasil, né, que antigamente desmanche de veículo extremamente informal, e isso na Alemanha, na Europa, desde de 96 já era muito bem direcionado. Em 2000, a gente tem alguma coisa, um início da política de pneu, e isso acaba sendo um ponto para a nossa política nacional de resíduo. Ele vem como um item, porque em 2000 a gente já começa a trabalhar pneu e embalagens de agrotóxico, que eram coisas que impactavam demais. Mas vocês estão entendendo, pessoal, o tempo que a gente demorou para começar a movimentar alguma coisa, ou seja, sempre países desenvolvidos, muito tempo antes já fazendo alguma coisa, e a gente aqui aprovando leis, né, que é o que a gente vai chegar em 2010. Não é literalmente que a gente executou alguma situação, não, a gente executa a lei, né, aprova a lei, mas não sai executando o que tange a lei, que é o seu direito como cidadão, mas você está pagando imposto, tá? E aí, 2001, eletrônico na Europa. Então, quando eu falo em eletrônico na Europa, literalmente, vídeos anteriores, siga a gente lá e acesse, assista esse vídeo, que é o Jogando Ouro no Lixo. Literalmente, então, desde 2001, a Europa já tem usinas de triagem para esse material nobre. E eletroeletrônicos de informática também vem na sequência, então eu já tenho uma indústria moendo e tirando material nobre disso, e aí vem a nossa política nacional em 2010, que ela demorou mais de 20 anos em trâmite no governo para ser assinada, e agora a gente tem uma lei assinada e não tem nada em prática, que se a lei tivesse assinada, não faria sentido nenhum eu estar aqui ou o Gabriel estar aqui. Então, independente de quem passou por lá, só assinaram a lei e é mais do mesmo como sempre. Vamos abordar então um pouquinho da consequência disso, né? Não somos os pioneiros no Brasil, temos vários países subdesenvolvidos, e aqui é um apelo de um designer no Museu de Zurique falando aí o que acontece. Aqui representa alguns segundos de o lixo gerado aí pelo homem. Então, é só mostrando o impacto. E aí, de novo, a gente olha para essa foto, tudo que está aí é passível de reciclagem e reuso. Então, o grande ponto aqui é, de novo, pessoal, cadê o fomento fiscal e creditício para a indústria de reciclagem e reuso? Então, mais um exemplo de que o problema ambiental no mundo é tributário. Países que não querem isentar a indústria de reciclagem e reuso, que não faz sentido nenhum você recobrar impostos, sendo que na produção desses materiais eles já foram tributados. Exatamente. Por que agora eu tenho que, de novo, né, cobrar impostos para transporte e para processos produtivos? E aí agora a gente passa aqui adiante na famosa Ilha do Pacífico, ou seja, não é novidade para ninguém, todo rio desemboca no mar. Se você não tem saneamento na sua cidade ou no seu país, automaticamente você está gerando resíduo, isso está caindo no rio em algum momento. Para quem é de São Paulo sabe bem, é só dar uma olhadinha ali para as pontes, né, do Tietê ou do Rio Pinheiros, isso vai desembocar no mar, e esses materiais começam em alguns pontos ali pelo fluxo das marés se aglomerar. Então hoje literalmente a gente tem algumas ilhas de lixo no mar por conta desses países que não estão estruturados e não estão se importando com a indústria da reciclagem e do reuso, né? Isso. E ainda aqui, seu guerreiro, tem a última imagem, né, que é mostrando esse grande depósito de lixo no Pacífico, né, que fica aqui nesse litoral aqui um pouco abaixo, né, México, Estados Unidos aqui, e você tem aqui um gigantesco depósito de lixo plástico, né? É uma coisa muito triste, de fato, que
um país que tem uma boa política nesse sentido acabe pagando pelo outro, né? Porque de fato acaba sendo isso no final do dia. Um lugar como o Brasil, que tem uma lei que já existe, ela só não é colocada em prática, acaba tendo um impacto muito mais significativo nesse sentido do que países que de fato levam essa política a sério no mundo inteiro, né? Exatamente. Se alguma coisa a gente leva para outros países, uma delas pode ser lixo, né? Se a gente não trata aqui internamente, isso aí está indo para outros países pelas nossas marés. Bom, pessoal, é isso. É mais um exemplo aqui do que a gente sempre fala. É impressionante o como isso é óbvio e ninguém traz. Então, mais um exemplo aqui da verdade, do caráter, do planejamento e da idoneidade do que a gente traz aqui para os planos do Farol da Liberdade. Um abraço, pessoal. Até a próxima.